Fim de ano, e a gente sabe que nessas festas, os nossos animaizinhos, os barulhos dos fogos de artifício pode ser sinônimo de pânico. Com uma audição até 4 vezes mais aguçada que a nossa, eles interpretam as explosões como ameaças reais, o que explica um dado impressionante divulgado por algumas ONGs. Cerca de 20% dos animais desaparecidos se perdem nessa época do ano. É um absurdo, gente. A importância de nos preocuparmos, com esse assunto e tentar manter um ambiente mais seguro e acolhedor para eles. É porque o medo extremo pode causar desde fugas desesperadas, ferimentos graves, até paradas cardiorrespiratórias. Mas aí eu te pergunto, o que a gente pode fazer nesse momento, já que não tem como ficar sem os fogos? É o que a gente vai entender agora com a veterinária Rafaela Dalpiero. Seja muito bem-vinda! Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Doutora, é um período, que a gente estava até falando, eu acho que não só para os pets, mas tem algumas pessoas que estão em casa já mais acamadas, sim, tem os recém-nascidos. Exato. E dependendo de onde você mora, aquele barulho, ele incomoda bastante. Incomoda. Sim, bastante. É uma época em que realmente a gente deve ficar mais atento com os nossos pets? Temos que ficar mais atento, Realmente a gente tem um número aí de fugas muito grande e de acidentes decorrentes ou da tentativa ou até da fuga desses animais. Então, a gente precisa tomar cuidado, como você mesmo disse, a audição deles é muito mais aguçada. Dos cães até 3 vezes mais do que a nossa, dos gatos até 5 vezes mais do que as nossas. E cerca de 70% desses animais têm essa sensibilidade, então a gente precisa realmente ficar preocupado. A maior parte deles tem essa sensibilidade, por causa da audição ser mais aguçada, e a menor parte é que não se incomoda. Mas é raro, É raro, né? É raro. É raro. A gente tem, Abi, já uma pergunta para você que os nossos telespectadores mandaram e a gente já quer mostrar para a gente já seguir para a nossa pauta. Vamos lá? Vamos lá. Oi, pessoal, eu sou a Laura, essa aqui é a Mary. E como a Mary é um cachorro idoso, ela já tem 13 anos, ela tem muito medo dos fogos, muitas vezes ela acaba se escondendo, ela fica tremendo bastante. Então eu gostaria de saber se tem alguma coisa que a gente pode fazer para amenizar e tornar essa experiência o menos traumática possível para ela. Obrigada! Meu Deus, é uma ursinha. Uma ursinha idosinha. Então, na verdade, assim, eu sempre falo que pra gente começar a trabalhar com os animais para os fogos, o interessante seria a gente começar antes a dessensibilizá-los, Para eles irem acostumando. Claro que não vai acostumar, não é uma coisa que é agradável, porque imagina, um barulho alto incomoda, dói, Ele não é somente algo que vai te chamar atenção e tudo mais. Então, seria interessante a gente desensibilizar. Porém, já tá no Natal, Não tem mais tempo de fazer isso. Sim. Então, o que eu posso fazer hoje? Primeira coisa, deixar esse animal no local mais seguro, Muitos deles não querem ficar no colo, muitos deles não querem ficar no meio. Por quê? Porque eles querem fugir, se esconder num lugar que eles se sintam melhor. Muito agitados. Então, assim, procurar um quarto ou um local onde a gente sabe que é seguro para esse animal. Pode colocar lá meia luz, colocar um ruído branco, pode colocar um som mais ambiente, para tentar abafar aquele barulho externo também. Existem, principalmente para gatos, existem feromônios artificiais, que é o quê? São hormônios que acalmam e deixam o animal mais tranquilo, pode ser utilizado também. Além também, eu gosto de indicar, assim, uma diquinha que todo mundo pode usar, um chazinho, Um chazinho de camomila antes, um chazinho de valeriana ou de melissa, porque acalma o animal e não vai ter um problema, um prejuízo relacionado a isso. Medicação somente com a indicação do médico veterinário. Então, assim, um draminzinho, só umas gotinhas. Gente, não, é perigoso pra caramba, Então, a gente tem que realmente tomar cuidado. Então, no caso dela, o que eu indico? Deixar ela num local mais calminho, de preferência, talvez, junto com a tutora. Por ser uma idosinha, provavelmente ela vai querer atenção. A gente consegue fazer as faixas de compressão ou até comprar os coletes de compressão. Qual que é a função dessa faixa e desse colete, É manter como se esse animal tivesse num abraço, tivesse mais juntinho. Protegido. Mais protegido. Então, eles tendem a ficar mais calmos. Essa faixa, vocês podem pegar uma atadura ou uma faixa, passar no pescoço, cruzar nas costas, passa no abdômen e amarra atrás. Então, ela vai estar prendendo, na região do peito e na região abdominal do animal. E ele se sente um pouco mais seguro, Mas, assim,
tentar abafar o som, eu acho que é a melhor questão, né? E tentar ficar junto com o animal também, se for possível. Essa coisa de, às vezes, sair pra festa e deixar o animal sozinho em casa é bem preocupante, né? Aí, se for fazer isso, tentar fazer, eu vou separar um local, um ambiente para esse animal. Seja dentro do seu quarto, seja dentro, né, de um banheiro espaçoso, e prepara mesmo com uma caminha, algo com o seu cheiro, né? Botar uma roupinha sua, uma blusinha sua, aguinha, comida, um som ambiente, né? O ruído branco é sensacional para abafar o som ambiente. O ruído branco, para quem não sabe? O ruído branco, eles são barulhos parecidos com barulhos ambientais. Tem desde barulho de água, barulho de chuva, né? Até assim, secador de cabelo. São aqueles barulhos que tem eles são mais baixos, digamos assim, mas o seu corpo relaxa. É como se fosse o barulho dentro do útero. É um barulho constante, né? Sabe aquele barulho da sim. chuva, aquele barulhinho constante. É aquele barulho que vai te acalmar por ser um barulho mais calmo, mas que você vai escutar ali por um tempo contínuo. Isso, né? aí você deixa contínuo ali para dar essa abafada no som, que vai ajudar bastante. Ainda dá tempo de começar a colocar à noite um período, né, na televisão, os fogos, né, para eles começarem a ouvir o barulho. E aí você entra com um petisco para o animal já ir se adaptando, para ajudar um pouquinho, talvez, nesse pavor inicial, porque começa dia 24 de manhã, né? Não começa só no horário dos fogos da noite. E aí vai persistindo. É verdade. Outra coisa, já que vai deixar num quarto, num ambiente, é preciso tomar cuidado com os objetos, porque eu tenho um cachorrinho em casa que ele vira o gato, entendeu? Sim. O Bud, ele começa a escalar tudo, ele Sim. começa, tipo, a pular Ele fica muito escrivania, nervoso. ele fica muito nervoso, de tanto medo. Então, tomar cuidado até com o que a gente deixa, objetos que a gente deixa em cima da mesa, Exatamente, que ele pode se tudo que machucar. for cortante, perfurante, tomar cuidado e retirar tudo desse ambiente. Vidro, tá? Então, assim, o que a gente mais atende após essas festas, né, são lesões, porque o animal às vezes tenta fugir, cai, fratura, né? O animal fugiu, ficou alguns dias fora de casa e depois consegue retornar. Então, assim, muito cuidado com aonde vai ficar também, né? Então, eu já tive animais aí que eu tive que atender que fraturaram pata porque tentaram pular, Que dó. prendeu e não conseguiram, né? Que dó. Tem mais uma perguntinha Vamos pra lá. você. Vamos lá. Olá, eu sou a Duda, a mamãe do Tetel. Ele tem 10 aninhos e ele morre de medo de fogos, de ano novo. Ele fica super assustado, ele passa mal todos os anos, desde manhã quando solta aqueles foguinhos até a madrugada. E como tá com a ansiedade dele, ele fica muito nervoso, eu queria saber o que a gente pode fazer para amenizar a ansiedade do nosso pet, para deixar ele um pouquinho menos nervoso, para distrair ele, porque é muito difícil, né, conviver com isso. Gente, o Teteu é muito gostoso, Ele Duda. olhando assim pra cima, oi mãe, me ajuda. É muito lindo, né? Lindo. Que belezinha. Então, como eu já falei um pouquinho, né? Eu falei dos feromônios, mas o gato é um pouquinho diferente do cão, né? O gato geralmente, ele precisa de um local que ele se sinta seguro e geralmente ele vai estar mais sozinho. Ele não tem aquele costume do cão colo, de ficar né? do colo e tudo mais. Então, assim, aonde que esse animal se sente seguro? É dentro do seu quarto? É embaixo da cama? É no sofá? Não tem problema, prepare aquele ambiente para ele. E os feromônios artificiais são muito interessantes, né? Vocês acham nas lojas pets para adquirir, já pode deixar ligado ali, às vezes até o dia inteiro, tá? Por quê? Para esse animal ficar realmente mais calmo, né? Então, é deixar um pouco a individualidade dele, porém, o gato realmente precisa, muitas vezes, dos feromônios artificiais. E essa coisa do carinho, do colo, né? A gente sabe que os cachorrinhos são mais assim, mas às vezes nesse momento, insistir em segurar é pior. É pior, não é? ele vai se debater, ele vai tentar se jogar, porque ele tá muito assustado, né? Além de assustado, ele tá com dor, né? Por quê? Porque ele sente dor na audição, né? A mesma coisa de você, né, um estampido no seu ouvido muito alto. Então, eles estão sentindo isso o dia inteiro, então eles estão abatidos, com dor, não querem mais ficar na sua individualidade mesmo. E essa coisa do algodãozinho, eu já ouvi falar, você falou do ouvido, agora eu lembrei disso. Pode Tem algumas colocar. coisas assim que funcionam ou não? Não, pode colocar o algodãozinho, não tem problema, mas muito cuidado em ver se realmente esse algodãozinho ali vai ficar, se não vai cair, se o animal não vai comer, porque aí às vezes a gente entra numa questão, tipo, a gente coloca o algodãozinho, vai ajudar numa coisa, mas a gente tem risco de outras questões. Então, se for para ficar junto com você, você visualizando, tranquilo, pode usar um algodãozinho sim, não tem problema nenhum.
E com relação à alimentação, porque até a moça, né, falou ali do gatinho que ele passava mal, as minhas cachorras, elas ficam totalmente sem apetite, mas é importante dar ou não dar comida para evitar que passe mal? Não, pode dar comida, sem problema nenhum, alimentação normal, porém é bem provável que ele não vá aceitar naquele dia de estresse e ansiedade. Então, sempre que tem uma mudança muito brusca, é normal para o animal não querer se alimentar naquele momento. Depois que acalma, né, que a adrenalina baixa, que ele volta à questão dele, ele vai voltar a se alimentar e ingerir água tranquila. É sempre nessa hora, quando o animal tá relaxando, que vem mais um abençoado para jogar o mais um fogos, né, gente? Bem assim. É bem um processo que eles vão desestressando aos pouquinhos para no dia seguinte passar toda a angústia novamente. Que dó. Doutora, em casa, por exemplo, eu tenho 4 e cada um tem um temperamento, né? E tem um, porque é da raça já, de latir mais, que os Spitz sempre latem mais, né? Como que, de repente, a gente pode fazer algo que os outros não vão em cadeia, né? Porque, formação de gangue. Porque daí um começa, eles estão brincando, ou acha que ele está em perigo e quer defender, enfim. E às vezes dá até briga entre eles, né? Porque tá estressado. Sim, sim. Na verdade, assim, o que acontece? É o mesmo esquema, deixar o ambiente tranquilo e tudo mais. E às vezes, se for o caso para distrair eles estarem juntos, entrar com um petisco, né? Alguma coisa para distrair naquele momento, para eles não associarem aquilo a ser 100% ruim. Então, vamos supor, vai ter fogos, a gente vai estar na festa, eu vou estar na ceia com a minha família e os animais vão estar lá. Naquele momento que for ter os fogos, pega o petisquinho dele, dá para eles, né, para ver se dá uma acalmada, deixa eles mais tranquilos para eles irem se acostumando e não ir essa cadeia de, tipo, o primeiro latiu, o segundo latiu, depois um pega em cima do outro e vai aquele auê, né? Pior que é assim mesmo. E já que a gente tá falando de festa de fim de ano, a gente sabe que às vezes na nossa casa ou na casa das pessoas, se a gente for levar o pet, tem muita gente, muitas comidas. E sempre acontece do cachorrinho estar do lado de alguém e alguém, de repente, oferece algo. O que é necessário a gente tomar cuidado com isso, né? Por exemplo, os meus só comem a ração, a comida específica ali. Mas a gente sabe que pode cair, sei lá, osso. O que a gente pode ficar atento, principalmente nos engasgos que, de repente, podem acontecer? Sim, isso é muito comum, né? Na verdade, eu falo que o pós-natal e o pós-ano novo, o que mais tem é intoxicação, né? Porque eles acabam comendo de tudo, as pessoas dão de tudo, acham que pode comer as mesmas coisas, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com algumas questões. Por exemplo, uvas e uva passa é extremamente tóxico, tá? Então, ou seja, nossa, caiu. Gente, cuidado, muito cuidado, tanto com a uva como com a uva passa, que a gente sempre tem na mesa agora de Natal e Ano Novo, né? Outras questões também são tóxicas. O chocolate, né? A gente tem um teor de toxicidade muito grande, então o chocotone, as sobremesas, tudo isso não pode ser dado para o pet, né? Então, o que geralmente eu indico? Não vamos dar o mesmo alimento para esse animal, né? Se você quiser, prepara uma ceia. Hoje em dia a gente tem diversas opções no pet que a gente consegue ter até um panetone apropriado para o pet, até um peru, alguma coisa, né? Tem sachê sabor peru, sachê sabor Chester, que a gente consegue fazer uma ceia para esse animal junto com a nossa, né? Então eu acho isso mais interessante do que dividir. Por quê? Porque tem muitos temperos, tem temperos que a gente não pode utilizar, o alho não pode ser utilizado. Osso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o osso, não é que o osso faz mal para o animal, porém o osso cozido, que é o que a gente vai ter no nosso alimento, quando ele entra em contato, o animal morde, tudo, ele rompe. E aí ele forma aquelas lancetas, podendo ter perfuração gástrica, e é muito grave, e às vezes é caso cirúrgico desse animal. É preciso ficar atento, gente, pra gente poder curtir essa ceia, né, com a nossa família e com os nossos animais que são nossa família. Exatamente. A gente quer o bem-estar deles, né, e por isso que a gente tem que ficar com muito cuidado aí para que seja tudo tranquilo para eles e para nós. Mas no final sempre dá certo. Sempre. Eu falo que no final todo mundo vai curtir junto. Vai curtir junto. E é uma responsabilidade, né? É um ser vivo. Então a gente sabe, eles vão ter audição, eles vão ter fome, né? O ano inteiro a gente está cuidando deles. Não é nessa época que vai deixá-los sozinhos. Vai deixar de cuidar. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada o convite. Feliz Obrigada. Natal, né? Feliz Natal para todos nós. Você tem cachorrinho? Tenho um cachorrinho. E ele é tranquilo com É fogos? tranquilo, é tranquilo. Você treinou já ele? acostumamos, tá né? Certo. Obrigada. Um só. Ai, Hoje que eu tenho um só. bonitinho. Adota mais um. Pode ser. A gente empurrando o cachorro. A gente faz isso toda vez, tá, doutora? Desculpa. Obrigada a doutora. vocês. Um beijo.